Vamos falar sobre as tempestades da vida, as grandes tempestades da vida. Eu sei que muitos estão passando por essas tempestades. Essas tempestades são os grandes problemas que vêm e tiram tudo do lugar. E por terem uma força, um poder muito grande, e pelo fato de você ficar lutando contra esses problemas, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, mês a mês, muitos acabam ficando fracos, tristes, desanimados, se enchem de dúvidas, de medo, deixam-se levar pelas grandes ondas de problemas ou pelos ventos contrários. Então diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus, ele levou os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, o que é que diz aí? Subiu ao monte para orar. Olha que coisa interessante. Diz o Evangelho de Marcos, essa cena aqui, ela acontece logo depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então, quando se fala que tinha uma grande multidão, são mais de 5.000 pessoas. E Jesus pegou os seus discípulos e falou para eles, olha, tem muita gente aqui para atender, eu não sei que horas vai terminar, as pessoas estão doentes, estão aflitas, então faz o seguinte, vocês entram no barco, atravessam para o outro lado, que eu vou depois me encontrar com vocês. E Jesus ficou ali o dia todo atendendo aquelas pessoas, até a última pessoa ser atendida. Dá para você imaginar, olha aqui para mim, o quanto que Jesus estava cansado. Eu não sei se você chegou a assistir aquela série, que está sendo a série mais vista no mundo, que conta a história da vida de Jesus com os seus discípulos. Depois você pode baixar no seu celular, o nome da série se chama The Chosen, ou Os Escolhidos. Dá até para baixar na própria, se você tem Smart TV, você baixa na Smart TV e assiste. Tem uma cena dessa que Jesus passa o dia todo atendendo, de manhã cedo até altas horas da noite. E ele volta lá para o acampamento que ele está, mas olha, você assiste essa cena, não tem como você assistir e não chorar. Porque Jesus vem desfigurado, ele vem todo cheio de sangue, de atender as pessoas doentes, paralíticas, leprosas, mas muito cansado. E na hora que ele chega lá no acampamento, os discípulos estavam brigando por alguma bobagem lá. E Jesus só olha para eles e fala assim, boa noite. E ele entra para a tenda e vai fazer a sua oração antes de dormir. Então, quando fala aqui que depois que ele atendeu a multidão, você pode ter ideia do quanto que Jesus estava cansado? Quer dizer, quem aqui trabalha durante a semana? Levanta as mãos. Quando você trabalha até a exaustão, você tem um dia de trabalho cansativo, aí você ainda pega trânsito, o que você quer fazer quando chegar em casa? Você quer tomar um banho, primeira coisa é tomar um banho, né? Depois você quer comer uma boa comida, uma comida quentinha, não é assim? Sim ou não? Depois você quer relaxar um pouco, ver alguma coisa na televisão, você quer relaxar o teu corpo, quer relaxar um pouco a tua mente, porque naquele dia o trabalho, ele tomou tudo seu. Você foi consumido a exaustão por aquele trabalho. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus não foi tomar banho, Jesus não foi beber, Jesus não foi comer, mesmo o corpo dele precisando de comida, precisando de bebida, precisando de um banho, precisando de um descanso. Diz a palavra de Deus que depois de ter atendido toda aquela multidão, e estando muito cansado, ele subiu ao monte para orar. Você vê que lição Jesus nos dá, porque a desculpa de muita gente é o cansaço.
O que eu recebo de mensagens de pessoas dizendo, eu ando tão cansado, bispo, ando tão cansada, eu ando tão estressado, eu ando tão fraco, tão fraca, tão desanimada, eu não tenho força para vir na igreja, nem domingo de manhã. Eu ando tão cansado, meu trabalho suga todas as minhas energias, chego em casa à noite ou pela manhã cedo, eu não tenho força para me orar, eu não tenho força para me ler nem um versículo da Bíblia. Aqui nós vemos o homem mais ocupado do mundo. Ninguém no mundo foi mais ocupado que Jesus. E a gente vê ele no auge do cansaço, e depois que ele termina o seu trabalho, ele não vai descansar. O que ele vai fazer? Não estou ouvindo você. O que Jesus está nos ensinando? Que você não deve descansar? É isso que ele está nos ensinando? Não. Que você nunca deve relaxar, que depois de um dia de trabalho não é para você chegar em casa, tomar um banho, jantar, não é nada disso. Que nós aprendemos aqui é que nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode estar acima da nossa vida com Deus, da nossa fé, da nossa comunhão. Que não importa o quanto você está cansado, o quanto você está aborrecido, o quanto você está triste, o quanto aquele dia foi exaustivo de trabalho, os problemas que você está enfrentando com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, financeiros, acima de tudo e de todos, você tem que priorizar a sua fé, você tem que priorizar a sua vida com quem? Com Deus. É isso que Jesus nos ensina. Compreende, sim ou não? É isso que Jesus nos ensina. E se Jesus precisava orar, imagina eu e você. Aí diz assim: e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco dos discípulos, no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os, quem viu? Jesus. Aonde ele estava? No monte. Fazendo o quê? Orando. Enquanto ele estava no monte orando, lá de cima do monte ele olhou no meio do mar. Quem que ele viu lá no meio do mar? Em dificuldade a remar, porque os ventos lhe eram contrários, por volta da 4ª vigília da noite. Quem viu? Jesus. Quer dizer, Jesus estava ali no monte orando pela sua vida, orando pelos seus discípulos. Quando ele levantou a cabeça, ele viu que lá no meio do mar, os seus discípulos estavam enfrentando uma tempestade, estavam enfrentando ventos contrários, e ele desceu do monte para ir até a eles socorrê-los. Então nós aprendemos que não importa o problema que nós estamos enfrentando, nós sempre estamos debaixo dos olhos de quem? De Deus. Nós sempre estamos debaixo do alcance de Deus. Jesus avistou que os seus discípulos estavam enfrentando uma tempestade. Então esse problema, ou esses problemas que você está enfrentando, não te tiram do alcance de Deus. Primeira coisa o primeiro ataque do diabo é esse. Quando a pessoa está enfrentando um problema, quando a pessoa está enfrentando uma situação, quando a pessoa está enfrentando uma tempestade, seja um problema delicado no casamento, seja um problema com filhos, seja um divórcio, seja um problema de processo, seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, o diabo traz aquela impressão que Deus perdeu o controle. Não é porque você perdeu o controle das coisas que Deus perdeu o controle da sua vida. Os discípulos tinham perdido o controle. Nós vamos ver aqui, por exemplo, está aqui escrito: vendo-os em dificuldade a remar, porque os ventos lhe eram contrários, por volta da 4ª vigília, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles tinham perdido o controle do barco, mas Jesus estava no controle da situação. Vai ter situações que você vai enfrentar, que você vai perder o controle, vai fugir do seu controle. Realmente você não vai saber o que fazer. Você não vai saber o que fazer humanamente. Você não vai saber o que fazer diante daquele problema. Mas, referente à fé na palavra de Deus, você tem que crer o seguinte: eu posso ter perdido o controle,
mas a minha vida ainda está debaixo do controle de Deus. Às vezes o marido vai embora, às vezes a esposa vai embora, às vezes o filho é preso, às vezes a filha se afunda nas drogas, às vezes o desemprego vem, fica 1 mês, 2 meses, 6 meses, 7 meses, às vezes as dívidas vão se acumulando, às vezes os negócios vão mal, 1 ano, 2 anos, e a coisa perde realmente controle. Vem a tempestade, sacode o barco da tua vida, o vento é contrário, quanto mais você rema, mais para trás você vai. É nessa hora que, se a pessoa não é de Deus, se a pessoa não crê na palavra de Deus, ela se entrega à tristeza, ela se entrega à dúvida, ela se entrega à depressão, ela abandona a fé, porque o diabo fala assim: olha, a coisa está sem controle, você perdeu o controle da tua vida, mas você tem que confiar, mesmo que você tenha perdido o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle dela, amém? Teve um momento na vida de José que ele perdeu o controle da vida dele, os irmãos venderam como escravo, depois jogaram na cova, depois ele foi parar na prisão, mas Deus sempre esteve no controle da vida de José. Teve um momento na vida de Daniel que ele perdeu o controle da vida dele, mesmo ele sendo de Deus. E ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus estava no controle. Amém? Você crê que Deus está no controle da tua vida? Jesus te vê quando as tempestades te atingem. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília. Que horas que Jesus apareceu no barco para eles? Que vigília era? Não sei se você sabe, mas os judeus eles dividiam a noite em 4 vigílias. 4 vigílias. A primeira vigília, das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3. E a 4ª vigília, das 3 às 6 da manhã. Diz aqui que Jesus apareceu na 4ª vigília. Mas nós lemos aqui no começo da história, ao cair da tarde estava no barco, no meio do mar. Quer dizer, quando eles entraram no mar, ainda era tarde, ainda tinha sol. Quando a tempestade pegou eles, ainda era dia. Mas Jesus só foi ao encontro deles na 4ª vigília, quer dizer, entre 3, 4 da manhã, na hora que a noite era mais escura, na hora do desespero. Aqueles homens ali eram pescadores, aqueles homens ali estavam acostumados com o mar, aqueles homens estavam acostumados a manejar um barco, aqueles homens estavam acostumados a sair de tempestades, eles sabiam manejar coisas, mas aquela tempestade ali era maior que eles, era maior que o barco, era maior que a experiência deles. E quando eles perderam o controle, quando eles achavam que era o fim, naquele momento ali, na hora mais difícil, na hora mais escura, foi ali que Jesus chegou. Então Jesus não vem na hora que a gente quer, Jesus vem na hora certa. Tem muita gente que fala assim: mas por que Jesus não vem me socorrer? Porque muitas das vezes a pessoa ainda tem algum recurso, ela ainda confia na força do braço dela, ela ainda está tentando resolver o problema do jeito dela, ela está tentando controlar o barco, ela está tentando vencer aquele vento contrário. Diz aqui a palavra de Deus, diz aqui: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratasse de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista deles. Jesus chegou no momento crucial, Jesus chegou no momento certo, Jesus chegou no momento que parecia que não tinha mais esperança. Quando eles viram, Jesus estava andando sobre o mar, sobre as ondas. Aquilo que estava causando pânico, aquilo que estava causando desespero, aquilo que estava causando desânimo, estava debaixo dos pés do Senhor Jesus. Servia de asfalto para Jesus caminhar. Os problemas estavam levando Jesus até ele. E muitas das vezes Jesus permite a gente passar por tempestades
Porque são nas grandes tempestades da vida que Jesus vem ao nosso encontro na hora certa, para que você realmente tenha uma experiência com Ele, para que realmente você venha se entregar, para que realmente você venha viver pela fé, para que realmente você venha depender dEle. Amém? Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo. Jesus não dá uma palavra de censura, não dá uma palavra de condenação. Jesus traz uma palavra de ânimo, mas logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, quer dizer, sem reação, diante daquela maravilha. Olha aqui para mim, por favor. Antes de Jesus parar a tempestade que havia fora, Jesus parou a tempestade que havia no coração dos discípulos. A tempestade do medo, a tempestade da dúvida. Essa é a pior tempestade. A pior tempestade não está acontecendo no teu casamento. A pior tempestade não está acontecendo na tua saúde. A pior tempestade não está acontecendo na tua vida financeira. A pior tempestade não está acontecendo na tua vida sentimental. A pior tempestade acontece dentro de você. Jesus poderia ter chegado lá e ter cessado a tempestade imediatamente. Não, primeiro ele cessou a tempestade da alma, da inquietação, da preocupação, do medo, da dúvida. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que é o que Jesus quer fazer com você, né? Ele quer fazer cessar a tempestade do seu coração. Você é uma pessoa que passa o dia todo e a noite toda, um monte de coisa passando na tua cabeça, sabe? Tem uma tempestade de pensamentos na tua cabeça, e por causa disso, existe uma lupa, você usa uma lupa que aumenta os teus problemas, e você vê problema até onde não tem. Você tem uma tempestade no seu coração, mágoa, pecado, muitas coisas ruins acontecendo dentro de você. Aonde você vai, essa tempestade te acompanha. E Jesus está te dizendo nessa manhã: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Deixa eu entrar no barco, deixa eu entrar no teu coração através do Espírito Santo. Deixa eu tomar o controle da tua vida. Tem muita gente que ela ainda não entregou o controle da vida dela nas mãos de quem? De Jesus. Porque ela não tem paz, ela é uma pessoa inquieta. Aí você tem que orar. Como é que você ora? Meu Deus, em nome de Jesus, tem tanta coisa acontecendo na minha vida que eu perdi o controle. Se você tem vivido no pecado, algum pecado, você confessa: olha, eu perdi esse controle. Eu sou um homem incontrolável, uma mulher incontrolável. Sou uma pessoa raivosa, magoada. Eu perco o controle da minha boca, o controle das minhas emoções. Eu queria que o Senhor tomasse o controle disso. Eu queria que o Senhor fizesse uma obra de redenção em mim, de salvação em mim. Eu tenho sido um guia para minha própria perdição. Senhor, eu venho na igreja tentando melhorar, mas parece que quanto mais eu venho, pior eu fico. Eu não tenho controle de determinadas coisas. Você sabe que foi isso que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. O mal que eu não quero está dentro de mim. Maldito homem que sou. Você só consegue vencer essas coisas quando você dá o controle da sua vida para Deus operar. Amém?